A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Não se esqueça que este é um propósito de 30 minutos. Você está oferecendo a Deus, dentre as 24 horas que você tem, você está oferecendo a Deus 30 minutos do seu dia. Não se esqueça disso. Este é o propósito deste programa, tá? O propósito que Deus colocou no meu coração. Não permita que nada e ninguém tire a sua atenção para que você consiga, para que você entenda o que Deus tem para você. Você tem que ouvir essa mensagem do início até o fim. Amém? Que Deus abençoe você. Antes de iniciar a pregação, eu queria que você me fizesse esse favor. Não se esqueça, se inscreva no canal. Nós estamos agora com 60. Olha que bênção. Estava com 45. O vídeo de ontem eu falei 56. Agora nós já estamos com 60. Mas a igreja precisa de no mínimo 1000 inscritos. E nós vamos conseguir. Primeiramente, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para que você possa receber um novo vídeo. Todas as vezes que a gente enviar um vídeo, o vídeo vai estar chegando para você. E não se esqueça também de dar o seu like. Amém? Vamos lá. Tema da mensagem de hoje: orações repetidas. Desespero ou falta de fé? Quero repetir. Orações repetidas. Desespero ou falta de fé? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. Amém? Vamos ver o que diz as Escrituras. Antes de ler aqui, eu quero que você preste atenção, porque Deus, Ele vai falar com você. Amém? Talvez essa tenha sido uma dúvida que você tem, mas Deus vai tirar essa dúvida. Vamos lá. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5 diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha só o conselho de Jesus Cristo. Mas tu, versículo de número 6, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que o vê em oculto, e teu Pai que está em oculto te recompensará. Versículo de número 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Amados, preste atenção nessa palavra aqui. Deus, por meio de Cristo, nos ensina. A primeira lição que nós temos que tirar daqui é se Deus ouve as orações repetitivas. Será que Deus ouve uma oração que está sendo repetida? Será que Deus ouve? A primeira pergunta que a gente deve fazer é essa. Será que Deus se agrada de uma oração repetitiva? Olhando por esta palavra aqui, a primeira coisa que eu aprendo é sobre a intenção do coração. Qual era a intenção? Porque aqui Jesus está falando de escribas. Na verdade, dos fariseus. Amados, como que Jesus olhava para estes homens aqui? Estes homens, eles estavam... Qual era a intenção deles? Vou até repetir o versículo. E quando orares, não sejam como os hipócritas. Ele estava falando dos fariseus aqui. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar de
pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Olha aqui a intenção do coração: para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Primeira coisa que eu preciso aprender é, quando uma oração está sendo feita, qual a intenção do coração? A intenção do coração ela tem que ter um propósito dentro do querer de Deus. Dentro do querer de Deus. E aqui esses homens não estavam fazendo a vontade de Deus. Esses homens, eles estavam querendo se destacarem. Eles queriam se destacar, queriam serem vistos. Se você olhar um pouco atrás, vai falar sobre a esmola. A esmola, eles davam esmolas, jejuavam, e quando eles jejuavam, eles faziam cara de coitado, para deixar bem claro, para que todo mundo soubesse que eles estavam jejuando. Intenção do coração. A primeira coisa que você deve saber que Deus está de olho quando você está orando é a intenção do seu coração. Todas as vezes que você orar, nunca se esqueça disso. Qual é a intenção do seu coração? Amém? Segunda coisa que nós temos que analisar aqui, para saber se Deus aceita ou não uma oração repetitiva. Segundo detalhe, será que estas orações estão enquadradas dentro da palavra de Deus? Será que estas orações estão enquadradas dentro da palavra de Deus? Eu quero já partir para o versículo de número 7, que diz assim, ó: e orando não useis de vãs repetições. Quero repetir. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ah, pastor, entendi agora. Existem as vãs repetições. Irmãos, o que Deus está analisando é se a sua oração está sendo vã. Mesmo as orações que não são repetidas, elas podem se tornar vãs? Uma oração que está sendo repetitiva, ela está sendo repetitiva, mas ela está sendo vã? É aí que está o detalhe. Pastor, o que é uma oração vã? Primeiro, ela tem que estar enquadrada dentro da palavra de Deus. Por exemplo, quem é que ora o Pai Nosso todos os dias? É a oração do Pai Nosso. Tem gente que ora o Pai Nosso na hora que acorda e na hora que vai dormir. Pastor, está errado, porque estão sendo orações repetitivas. Não, não é isso que Jesus está dizendo aqui. O que ele diz aqui é assim, ó. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 7. E orando não useis de vãs repetições. Primeira coisa que eu tenho que aprender, esta oração que eu estou fazendo, repetitiva, ela está enquadrada com a palavra? Porque a oração do Pai Nosso foi dada pelo próprio Cristo. Embora eu, pastor Douglas, não tenha o costume de orar o Pai Nosso, eu não considero, ainda que você faça ela de manhã e de noite, tem gente que acorda, faz a oração do Pai Nosso. Quando vai dormir, faz a oração do Pai Nosso de novo. Está errado, pastor? Eu não considero errado. Por quê? Porque está enquadrado dentro da palavra. Está enquadrada dentro das Escrituras. A oração do Pai Nosso foi dada pelo Cristo, pelo Todo-Poderoso. Pastor, mas esta oração pode se tornar vã? É aí que está o detalhe. A oração do Pai Nosso pode se tornar vã também? Pode. Aí é que está o detalhe. Ô, irmão, você sabia que a oração do Pai Nosso,
A oração do Pai Nosso, ela foi dada como uma base de como devemos orar. Cada versículo do Pai Nosso tem uma riqueza. Qualquer dia eu vou estar trazendo aqui para vocês este ensinamento. O significado do Pai Nosso. Você vai ver que coisa rica. Cada ensinamento, cada versículo, cada parte da oração, ele tem um ensinamento que é dado por Cristo para nós. Existe uma essência, existe uma profundidade de ensino de como devemos falar com o nosso Deus. E eu vou estar trazendo esse ensinamento qualquer dia para você, tá bom? Só que eu quero falar para você sobre pastor, também pode a oração do Pai Nosso pode se tornar vã? Sim. A oração do Pai Nosso também pode se tornar uma repetição vã. Explica para mim, pastor, em quais possibilidades? Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que quando vai deitar, ele faz assim, ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O sono está tão forte que ele faz assim, ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Irmão, não sabe nem o que está fazendo. O coração está longe. Lembra que eu dei o ensinamento para você que a primeira coisa que Deus vê é a intenção do coração? A pessoa está lá orando. Qual a intenção do coração na hora que eu estou orando Pai Nosso? Na hora que eu estou falando Pai Nosso ali? Mesmo sendo enquadrado dentro da palavra, ele pode estar se tornando vã, uma repetição vã. Por quê? Porque o coração está longe. Estou fazendo a oração ali, mas ó, meu coração está pensando. Às vezes eu estou pensando na janta, ou então, não, porque às vezes eu estou no almoço. Estou pensando em tantas outras coisas, irmão. Mas pastor, eu já estou indo dormir, como é que eu estou pensando na janta, no almoço? É tão vã, às vezes, a oração, é tão sem sentido, que a pessoa está com o coração longe, pensando em tantas outras coisas. Pensando como é que vai ser o emprego no outro dia, no trabalho. Pensando... Aí tá lá, Pai Nosso, está no céu, santificado, e Jesus está lá assim, olhando para você. Ó. Deus está lá olhando para você assim. Dizendo, que oração é essa aí, minha filha? Que oração que é essa aí, meu filho? Isso aí está enquadrado dentro da minha palavra, está dentro do meu querer, mas olha aí o que você está fazendo. Isso aí não estou escutando isso aí não. Se torna uma repetição vã. A palavra vã significa sem sentido. Intenção do coração fora da vontade de Deus. Fora do querer de Deus. Amém? Eu quero contar para você um testemunho aqui. Olha só como é que uma oração ela tem que estar enquadrada. Primeira coisa, intenção do coração. Segundo, enquadrada dentro da palavra de Deus. Se não estiver enquadrada dentro do querer e em conformidade com a palavra, é a pior besteira. Deixa eu contar para você um testemunho, olha só. Fui no velório da minha avó. Me promete que você não vai rir, por favor. Olha só, fui lá no velório da minha avó. Quando eu cheguei no velório da minha avó, eu sempre respeitei as religiões e nunca vou deixar de respeitar. Só que eu conheço a palavra. E eu sei o que está enquadrado dentro da palavra ou não. Olha só, o que é que irrita a Deus? O que é que Deus está falando aqui, ó? Se Deus está falando aqui, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha só, o que é isso que Jesus está querendo dizer aqui, ó? Vamos ver? Cheguei lá no velório, aí eu sempre respeitei as religiões, normal. Disseram que iam fazer algumas rezas lá. Eu me retirei, deixei eles fazerem as rezas deles lá. Só que aí acontece, pegaram, me perdoe aí, mas eu tenho que falar, aquilo me irritou. Pegaram uma correntinha, um negócio lá,
Acho que é um terço aquilo lá. Pegaram na primeira bolinha. Presta atenção. Jesus mandou fazer isso? Está enquadrado dentro da palavra isso? Vamos lá. Pegaram na primeira bolinha. Aí começaram. Pererê, pererê, não sei o que. Começaram a orar, não sei o que. Começaram. Ainda que esteja sendo feito de todo o coração. Não interessa. Ainda que a intenção seja uma intenção boa. Aí já não entra na segunda parte que eu ensinei, que é estar enquadrado dentro da palavra. Eu respeito outras religiões. Mas se elas não estiverem enquadradas dentro do que está escrito, a intenção pode ser a melhor possível, mas não estava enquadrado dentro da palavra. Beleza. Quando terminaram a primeira reza, eu falei, né? Amém, glória a Deus. Irmão, olharam para o terço e pegaram na segunda bolinha. E começaram tudo de novo. Eu fiquei olhando aquilo ali e falei, peraí. Quando eu olhei naquela correntinha e eu vi o tanto de bolinha que tinha ali, eu falei assim, eu não acredito nisso não. Que vão pegar em todas essas bolinhas. Falei pra você não rir, você tá rindo aí já. Todas as bolinhas, não acredito nisso não. Eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando. Eu me afastei, irmão. Eu fui embora dali, eu não aguentei e ficar escutando aquilo ali. Vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? São duas coisas. Primeiro, intenção do coração. Segundo, tem que estar enquadrado na palavra de Deus. Ainda que sejam boas as intenções, se não estiver enquadrado dentro da palavra, infelizmente Deus não vai ouvir. Porque aquela reza chamava por alguém que não merecia honra e glória. O único que merece honra e glória é o nosso Senhor Jesus, porque Ele foi o único ser humano na terra que não precisou que um homem e uma mulher se deitasse para que ele viesse a nascer. Todos os outros, chamados santos, foram homens comuns e mulheres comuns, como qualquer outro. Um casal teve que se deitar para concebê-los. Meu Jesus não. Você está entendendo porque eu saí de perto? Porque cada bolinha daquela estavam fazendo uma reza para alguém que não merece glória, porque é um ser humano comum. É um ser humano comum. Foi na terra uma pessoa comum. E um homem... Pastor, como é que eu sei que a pessoa foi um ser humano comum e que não merece honra e glória? Não merece que nós nos ajoelhemos. É só você lembrar disso. O único ser humano na terra que veio e que um homem e uma mulher não precisou se deitar para que ele nascesse foi Jesus Cristo, o Nazareno. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? Então agora eu quero provar para você que as repetições, se elas não forem vãs, se as repetições não forem vãs, elas serão aceitas. Tema da mensagem de hoje: orações repetidas, desespero ou falta de fé? Vamos ver? Mateus capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36. Tenho 11 minutos, vou ser bem breve. Olha só, diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo de número 38, desculpe. Então lhes disse, isso aqui é Jesus, no Getsemane, ou Monte das Oliveiras. Jesus estava no Getsemane, prestes a ser preso, e ele estava em muita agonia. Vamos ver? Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele estava pedindo para Pedro, Tiago e João vigiar com ele, orar com ele, estar ali com ele. Vamos ver como é que foi a oração do nosso Jesus? E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Versículo de número 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo de número 42, presta atenção. E indo segunda vez. Quantas vezes? Segunda vez. Orou dizendo: meu Pai, este cálice, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo de número 43 de Mateus 26. E voltando, achou-os outra vez adormecidos. Estava lá Pedro, Tiago e João, adormecidos novamente. E a Bíblia diz: porque os seus olhos estavam carregados. Versículo de número 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Vou até repetir. E deixando-os de novo, versículo de número 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Se as suas repetições estiverem sendo feitas de todo o coração, se você estiver orando pelo seu filho, orando pelo seu esposo, orando por uma causa, e esta estiver sendo para você difícil, porque às vezes a gente ora uma vez, ora duas vezes, ora três vezes, ora quatro vezes por uma mesma situação, é porque a gente não recebeu ainda. Eu quero te encorajar a continuar, seja perseverante, não pare de orar, não pare de lutar, não pare de perseverar. Tema da mensagem de hoje: orações repetidas. Desespero ou falta de fé? Não é desespero e nem falta de fé. Pelo contrário, é você tendo certeza de que se você clamar, Deus vai te ouvir. Está escrito em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz em Jó 22:28: determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teus caminhos. A Bíblia também nos diz, meus amados, que lá em Lucas capítulo de número 18, que uma senhora, ela ia até o juiz todos os dias e ela dizia: julga a minha causa. Aquele homem não respeitava nem a Deus e nem os homens, e aí a Bíblia diz que ele dispensava a mulher dizendo: vai embora, ei tia, vai embora. Eu estou colocando as minhas palavras porque eu posso conjecturar, eu tenho esse direito de meditar. A Bíblia diz que era uma viúva, a Bíblia não falava a idade. Eu imaginei uma senhorinha: tia, vai embora tia, não quero saber de conversa com a senhora não. Sabe o que aconteceu? No outro dia, olha lá a senhorinha de novo: ei juiz, julga a minha causa. Ela foi todos os dias, até que aquele homem disse para ela assim: mulher, como tu me molesta, eu não aguento mais você. Por causa disso, eu julgo a tua causa. Aí Jesus diz lá em Lucas, capítulo de número 18, ele diz: viu o que disse o injusto juiz? O que Deus, o Todo-Poderoso, este homem aí é injusto, ele não respeita nem a Deus e nem os homens. E ele, por causa da perseverança, por causa da fé, da insistência daquela mulher, ele cedeu. Quanto mais o Deus Todo-Poderoso, ele disse, Jesus, se um injusto juiz ouviu essa mulher, quanto mais fará o nosso Deus. No versículo de número 8 de Lucas 18 diz: depressa o Senhor lhe fará justiça. Não desanima não, persevera. Se alguém estiver dizendo para você que você não tem fé, se alguém estiver dizendo para você que você está em desespero, você vai dizer não. Se alguém chegar em você e dizer, por que você fica repetindo a mesma oração? Você vai dizer,
que eu estou fazendo de todo o meu coração. Porque eu creio que um dia o Deus de Israel, Ele vai me responder. Ele vai me responder. Você se lembra de Daniel? Primeiro dia nada, segundo dia nada, terceiro dia nada. E Daniel continuava orando, buscando, clamando, rogando. Quando chegou no 21º dia, o anjo se apresenta a Daniel e diz: homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia, Daniel capítulo de número 10, versículo de número 12. Desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração e a compreender-te e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Desde o primeiro dia eu vim. É que no meio do caminho, Daniel, se pôs diante de mim um demônio, príncipe da Pérsia, e ele não me deixava passar. Deus teve que mandar um anjo mais forte, que derrotou este demônio, e hoje eu estou aqui. E eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Não desista, persevere, lute. Tema da mensagem de hoje: orações repetitivas, desespero ou falta de fé? Pelo contrário, é confiança, certeza de que Deus vai nos dar a nossa vitória. Amém? Pegue o seu copo com água. Eu tenho só 4 minutos. Eu quero estar orando por você, te encorajando. Que este copo com água hoje te dê força para continuar. Talvez o inimigo tenha dito para você: desiste, rapaz. Desiste, mulher. Porque a tua vitória não vai chegar ao que está acontecendo. Porque o que nos faz repetir as nossas orações é a nossa perseverança diante de uma situação que ainda não aconteceu. E talvez o inimigo esteja dizendo para você: não tem jeito, não vai chegar a lugar nenhum. Aí você vai dizer: olha aqui, Satanás, eu vou orar enquanto eu tiver que orar. Eu não vou desistir. Lembra de Jacó que segurou o anjo? Enquanto o anjo não o abençoou, ele não saiu de lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu consagro este copo com água agora. Senhor, cada molécula deste elemento seja agora, Senhor, consagrado. E essa pessoa que me ouve agora será encorajada a continuar, a perseverar, a entender que o Senhor não quer que ela desista. Lucas capítulo de número 18. O título já diz que o Senhor está ali esperando que a gente ore sem cessar. Então, em nome de Jesus, receba agora força, coragem. Receba, em nome de Jesus, quando você beber esta água, Deus te enche de fervor, de alegria, de coragem, de certeza, de perseverança, até que você conte o teu testemunho, como contou a viúva de Lucas, capítulo de número 18. Que Deus abençoe sua vida. Vamos tomar? Tome agora com o pastor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Compartilhe este vídeo. Me ajude a evangelizar as pessoas e a ensiná-las qual é o querer do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.